Queridos irmãos, bom dia. Que Deus abençoe os nossos corações. Bom dia aos irmãos que nos acompanham de suas casas. Deus visite a cada um de vocês aí nesta manhã, dia do Senhor. Meu computador está com aquela memória, uma leve memória, né? Está custando abrir, mas não tem problema não. Irmãos, nós trouxemos aqui um título, né? Quem vai para o céu? Salmo 15. Cantamos aqui agora mesmo, né, sobre estar na glória, morar no céu. E essa é uma pergunta que eu creio que você já fez a si mesmo. Creio que você faz essa pergunta e é importante nós termos uma resposta para isso. Nós sabemos que quem vai para o céu é a pessoa que tem Jesus no coração, é a pessoa que já aceitou o sacrifício de Jesus como se fosse dele, que reconhece que é pecador, reconhece que é merecedor do castigo de Deus, da ira de Deus, mas crê que Jesus morreu em seu lugar. Então, quem vai para o céu? O salmista aqui, ele nos vai trazer aqui algumas indicações. Ele vai nos trazer aqui algumas descrições de quem vai morar no céu. Queridos irmãos, nós temos que ter o cuidado de não lermos esse salmo errado, com uma interpretação errada. O salmista aqui não está dizendo, nós vamos ver isso, ele não está dizendo que quem faz certas coisas vai para o céu. Não é isso. Fique claro isso. Porque quando a gente lê assim, a gente pensa, então se eu fizer essas coisas, eu vou para o céu. Mas vamos ler o salmo então? Até o fim da lição, o computador vai abrir. O salmo diz-nos aqui que é Salmo de Davi. E o título aqui que quem confeccionou, né, a Bíblia depois, deu nesse negrito, é o cidadão dos céus. Então diz assim, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu monte, no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Aqui a gente vê, irmãos, Salmo de Davi. A Bíblia nos diz que é Salmo de Davi. E ele diz que os estudiosos, que esse salmo foi composto quando Davi trouxe para Jerusalém a arca que estava lá na casa de quem mesmo? Os irmãos lembram? Aquela casa que foi abençoada, que guardou a arca. Obed? Edom? Ou Aimeleque? Esteve na casa de Aimeleque também por um tempo.
mas estava na casa de Obed-edom, e a arca, quando esteve ali, ele foi muito abençoado. Ele foi muito abençoado pela presença da arca em sua casa. Mas então, esse contexto de que a arca foi trazida para Jerusalém, e nós sabemos que o templo foi construído no Monte Sião. Então, por isso, esse simbolismo de que a presença da arca no tabernáculo, estando no Monte Sião, é o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. É a aliança que Deus tem com o seu povo. Lá em Êxodo 25:8, Deus falou para Moisés: e construireis para mim um tabernáculo, e habitarei no meio do meu povo. Então, a presença da arca dentro do tabernáculo, e o tabernáculo significa a presença de Deus, a presença santa de Deus no meio do seu povo. E a pergunta de Davi, e a questão que Davi coloca aqui é: Senhor, quem vai estar diante de ti? Quem habitará no teu monte, no santo monte de Deus? Ou seja, quem vai para o céu? Quem está apto para morar eternamente com o Senhor? Quem seria essa pessoa? Mas ele faz essa pergunta de uma maneira retórica, e ele mesmo então passa a discorrer sobre isso que ele crê, segundo o Espírito Santo, que compõe as características ou aquilo que segue a pessoa que tem Deus no coração. Nós sabemos que o cristão é salvo não pelas obras, que fique bem claro, o cristão é salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas criado para as boas obras. A Bíblia nos diz isso, que as boas obras nos acompanham. Guarde bem isso, para não confundir que nós estamos falando aqui, que para ser salvo, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos. Não. A pessoa não tem que guardar sábado, a pessoa não tem que guardar promessa, a pessoa não tem que cumprir voto, a pessoa não tem que se penitenciar, a pessoa não tem que fazer nada. Quem faz e já fez tudo é Jesus. Grave isso no coração, porque a gente é tentado aqui, quando lê esse salmo, a pensar que todas essas manifestações aqui, nós, se fizermos isso, vamos ser salvos. Não, não é isso. Não é isso. O que está aqui neste salmo não é nada disso. Isto aqui não é uma prescrição para a salvação. Amém, irmãos? Mas é uma descrição da pessoa que já foi salva. É uma descrição da pessoa que já foi salva. Então, esse salmo pode ser chamado o salmo do salvo, o salmo do cristão, não para apontar o caminho através de que a pessoa tem que fazer para agradar a Deus, não, para assim obter a salvação, mas não, esse salmo vai informar o resultado de uma vida daquele que já tem Jesus como seu Salvador. Esse salmo, irmãos, e todos os salmos, eles têm que ser lidos num contexto de onde ele está, por exemplo. Eu já falei aqui de alguns salmos. Salmo 1 é a introdução dos salmos, Salmo 1 e Salmo 2. E ele não está ali por acaso, porque Salmo 1 é porque ele é a introdução do livro dos Salmos. Os Salmos, o 90, por exemplo, vai falar de uma segurança que nós temos em Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. E precede ao Salmo 90, o Salmo 89, por exemplo, que vai dizer que Deus falhou, que Deus prometeu a Davi algumas coisas, mas ele falhou. E agora o que será de nós, do seu povo? Aí vem o Salmo 90 e diz que Deus é o nosso refúgio em todos os tempos.
Mesmo se um rei falhar, se um imperador falhar, Deus não falha. Salmo 23, nós falamos aqui também, há pouco tempo atrás, ele é precedido do Salmo 22, e após ele vem o Salmo 24, que vai dizer, o Salmo 22 vai falar do Messias como Salvador, o Salmo 23 vai falar do Messias como o cuidador, o Salmo 24 vai falar como o Messias que virá. Então os Salmos, é impressionante como a Bíblia é completa e é bonita e interessante. Se as coisas estão assim, é porque Deus colocou assim, de uma maneira muito sábia. E o Salmo também, aqui, 15, está precedido do 14. Porque o 14 vai dizer como vive o que não tem Deus. Como vive o ímpio, o perverso. O que o Salmo 14 vem nos informando? Primeira coisa, ele diz uma frase logo de cara. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E aí vai mostrar como vive o que não tem Deus, como vive o ímpio, como vive aquele que não conheceu a Deus, que se corrompem, que mentem, que desandam contra Deus, que aborrecem a Deus, que perseguem o ímpio, é a descrição daquele que não conhece a Deus. E interessante que o último verso do Salmo 14 vai nos dar já como que um pulo, uma ponte para o Salmo 15. O que ele vai dizer? Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Hoje ele já se refere ao Monte Santo, onde Deus habita. Então o Salmo 14 é essa introdução no Salmo 15. Dostoiévski, alguém já ouviu falar? Esse filósofo russo diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E o ímpio, o perverso, o ateu, vive com essa premissa: se Deus não existe, tudo pode, tudo é possível. E o Salmo 15 vem dizer: não, Deus está nos céus, Deus reina, e nós somos o seu povo. Então o Salmo 15 ensina que nós, os que têm Jesus no coração, se destacam do Salmo 14. O Salmo 15 vem fazer essa contraposição do Salmo 14. Lembrando de Malaquias 3, 17 e 18, que diz assim, Malaquias trata dessa questão: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. É uma resposta aqui de Malaquias, da diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Irmãos, esse salmo, ele segundo a tradição judaica, ele é um resumo, de toda a Torá. A Torá, irmãos, é um nome hebraico dos 5 livros de Moisés, da lei. Torá é a lei. E na lei estão lá todos os preceitos de Deus para o povo cumprir. E segundo aqui a tradição judaica, este salmo é um resumo de tudo que fala a Torá, das exigências
da Torá. E os irmãos lembram de um rabino que Paulo cita, Gamaliel, que foi citado como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um rabino judeu. E a história fala que esse rabino, quando pegava esse salmo, ele o lia chorando, ele o lia com peso no coração, e se perguntava: é preciso fazer tantas coisas assim para ser salvo? Porque, irmãos, é impossível alguém cumprir todos os preceitos da lei. Jesus disse isso. É impossível para alguém cumprir a lei. Porque se você peca num ponto só da lei, você errou em toda ela. E a tradição dos judeus, os seus costumes, acrescentou tanta coisa às exigências, né, que no tempo de Jesus as pessoas falavam: não toque isso, não toque naquilo. Tinha que tomar um cuidado imenso, porque ela poderia estar cerimonialmente impura. Então a pessoa tinha que se vigiar: não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo outro. E segundo a tradição, existem 613 preceitos que devam ser observados. Olha que prisão. E eu tive olhando essa relação, irmãos, é interminável. É interminável as coisas que as pessoas têm que observar, detalhes mínimos. E então o Gamaliel fala: Senhor, quem vai subir então? Ninguém. É impossível estar diante de Deus, porque o salmo vai dizer que você tem que fazer isso, segundo ele, mas ele estava errado, ele não conhecia a obra de Cristo ainda. Então, para a Torá, para o Talmud, são 613 prescrições para ser cumpridas segundo a tradição. Os judeus gostam muito desse negócio de número, né, numerologia e tal. E como é que eles chegaram nesses 613, segundo aqui o nosso estudo? Naquela época eles entendiam que o corpo humano tinha 248 ossos. Eu não sei realmente quanto tem, mas naquela época se cria que o corpo humano tinha 248 ossos. Então eles falaram que existem 248 mandamentos positivos. Então, como o ano tem 365 dias, como é que eles chegaram nisso, nesses 613? Diminuíram 613 de 248, falta 365. Né? Então, esses 365 são 365 mandamentos negativos que deveriam ser observados. Não é coisa de doido, né? Mas só para saber como é que chegar nesses 613. E eles relacionam lá, 613, 248 positivos, 365 negativos. Então, para aqueles doutores da lei, o Salmo 15 eram as recomendações que a pessoa tinha que seguir para agradar a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus que não é assim. Sabemos que não é isso. Mas interessante, irmãos, que quando aquele moço rico foi ter com Jesus, está lá em Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18, certamente aquele moço tinha em mente o Salmo 15. Porque ele vai perguntar assim: Senhor, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Irmãos, interessante que Jesus não vai falar, a resposta dele não é assim, creia em Deus,
Vá lá no templo, ofereça um culto, ofereça um sacrifício qualquer. A resposta de Jesus também se dá no nível do Salmo 15. Jesus fala, você conhece os mandamentos? Né? Conhece os mandamentos? E ele fala, quais? Então Jesus diz quais são os mandamentos. E ele fala só os mandamentos que têm relação de homem com homem. Jesus não cita o relacionamento, né, com o Pai, com Deus. Ele cita o relacionamento de horizontal das pessoas, da comunhão com as pessoas. Então ele vai falar, mas isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Mas ele sabia que faltava alguma coisa. Ele sabia que faltava. Mateus 19 vai dizer isso, que faltava alguma coisa. E Jesus disse, olha, não é nada disso. Não é nada disso. O que você tem que fazer é me conhecer. Vem e segue-me. E assim você terá um tesouro no céu. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Não há outra maneira, não há outro caminho, não há outro modo de agradar a Deus. Se você conhece Jesus, a Bíblia diz que Jesus viveu para a nossa justiça. Nós não vamos conseguir agradar a Deus nesse aspecto de uma vida perfeita. Não, irmãos, não existe o crentão, o crentaço, o justo. Existem aqueles que estão a caminho da santificação, aqueles que estão procurando agradar a Deus, aqueles que estão nessa intenção de ir para o céu, de buscar a Deus e de viver uma vida a cada dia mais próximos de Deus, mas errando, caindo, voltando atrás, pedindo perdão, se arrependendo, procurando melhorar, porque não será pelo seu esforço, irmão. Ninguém com esforço, por mais sobre-humano que seja, vai conseguir cumprir todas as exigências que tem na lei. Não é a lei, é a graça. Por isso, o Salmo não pode ser lido com essa visão, de que se eu fizer tais coisas, eu vou para o céu. O espírita não entendeu isso ainda, o católico não entendeu isso ainda, os adventistas não entenderam isso. Todos têm que cumprir algumas coisas para ir para o céu. Não. Nós não temos que ajudar na salvação. Nós não podemos ajudar na nossa salvação. Nós podemos tão somente crer que Jesus já fez tudo por nós. Já fez tudo por nós. Seguir a Jesus é o maior projeto de vida que nós devemos ter. Crer está acima de qualquer outro valor. Então, esse Salmo 15 é isso. É segundo aqui, alguém disse, é um solilóquio, uma palavra difícil, né? É uma conversa dele com ele mesmo. Ele faz uma pergunta retórica, mas ele mesmo se coloca para responder a pergunta mais importante da vida. Mas o mais interessante aqui, que a gente nota no sentido mais original dessa pergunta, é que não é uma pergunta que ele queria uma resposta. Essa pergunta expressa um desejo do coração do salmista, de estar com Deus. Um desejo dele de estar próximo de Deus. Davi, irmãos, é aquele que queria construir o grande templo, um santuário a Deus. Ele quis fazer isso, tinha esse sonho,
Deus deu a ele todas as medidas e tudo, mas Deus falou que quem ia construir era o seu filho, porque ele tinha sido um homem de sangue. E Davi deixa tudo pronto, tudo, recursos, tudo certo. O sonho de Davi era que a arca de Deus repousasse sem ficar, transitando para lá e para cá, no Monte Sião, no Monte de Deus. Então Davi expressa aqui um desejo de estar com Deus, um desejo de morar no céu. O desejo do seu coração é estar na presença de Deus. E aqui já fica essa pergunta: você tem desejo de estar com Deus? Faz parte dos seus planos de vida estar com Deus? A ideia de estar com Deus te acalma o coração, te tranquiliza, te traz consolo ou não? Essa seria, talvez, um fator assim que diria para nós qual é o nosso nível de comunhão com Deus. Quando eu penso em estar com Deus, eu fico feliz, eu anseio por isso, eu digo: Maranata, vem Senhor Jesus. Davi tinha isso no coração: Senhor, eu quero estar contigo. Paulo diz: Senhor, eu prefiro estar com o Senhor, eu prefiro estar com o Senhor. E nós também deveríamos então estar assim. Com isso no coração, é o anseio do coração. Davi aqui vai expressar em forma poética essas condições ou essas marcas das pessoas que estão caminhando para o céu, das pessoas que caminham para o céu. E ele faz isso de uma forma bonita, com sua capacidade de compositor, de um grande poeta. Ele faz isso de uma forma caracterizada como paralelismo. Paralelismo é um sistema de escrever, onde uma linha fala uma coisa e a outra linha às vezes reforça o que foi falado. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, por exemplo: não nos trata segundo os nossos pecados. Aí vem a outra linha: nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Falou a mesma coisa, mas de uma forma diferente, reforçando o que foi dito. Entende o que é paralelismo? Você fala, por exemplo, vamos dizer assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É um paralelismo, faz um paralelo. Às vezes reforça, às vezes faz o contraste, mas é o paralelismo. Então, ele foi escrito dessa forma, sabiamente, e nos revela algumas coisas aqui que nós vamos, então, falar rapidamente. Davi vai nos revelar aqui, de uma forma poética, como é a conduta dos salvos. Uma vida santa, uma vida que se pareça com Deus. Na verdade, esses traços aqui, nós vamos ver que é os traços de Jesus. Os traços, as marcas de Jesus, do Pai. Então, existe aqui 5 pares, vamos dizer assim, de 6 pares de paralelos em que a gente pode ver aqui escrito. No verso 2, já Davi dizendo
como é aquele que vive com Deus, aquele que vai morar no céu. Aliás, os irmãos já ouviram a fábula do urubu e do sapo, da festa no céu? Alguém lembra disso? Não lembro. Eu li essa semana, mas não sei se eu vou lembrar exatamente, né? Então, estava lá a floresta animada. Floresta toda se aprontando, todo mundo se vestindo bem. E o sapo viu o urubu com a sua viola. Lembra, né, aquele negócio de jogar na terra, Existem muitas variações também da fábula, mas o que nos interessa aqui é que o sapo fez: senhor urubu, meu compadre, onde o senhor está indo assim com tanta pressa, com tanta pompa? Ô sapo, você está perdendo tempo aí coachando nesse lugar aí sujo, você não está sabendo da festa? E o sapo: meu compadre, ninguém me falou, o que está acontecendo? Estou vendo a correria. Ô meu compadre sapo, haverá uma festa no céu. Sabe, sapo, e sabe o que vai ter lá? Aí já o urubu querendo jogar para cima do sapo, né? Olha, lá vai ter uma comilança muito gostosa. Lá vai ter mosquito ao molho rosé. O sapo: oba! Abriu o bocão. Ô, meu querido sapo, lá vai ter mais. Lá vai ter borboleta, não sei, floreada, cupins. Tudo aquilo que o sapo gostava, ele falava que ia ter de uma forma floreada assim. O sapo: oba! Abria aquele bocão, né? E lá vai ter sobremesa disso, daquilo. O sapo: oba! Vamos logo, deixa eu pular logo desse violão aí para ir. Aí o urubu fala: ô meu compadre sapo, eu queria muito te levar, mas eu estou sabendo que lá no céu não entra quem tem a boca grande. Aí o sapo, com muita fé e muita persistência e esperança no coração, ele diz: coitadinho do jacaré. Coitadinho do jacaré. Então, para entrar no céu, irmãos, não precisa preocupar não, que quem tem boca grande também entra. Não é essa a condição. Mas aqui tem a condição, a gente é tentado falar condição, né? Aqui tem as sentenças e as qualificações daqueles que vão participar desta festa no céu. E o primeiro informação que a gente tem de Davi está aí, no verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. Viver e praticar. O que vive com integridade e pratica a justiça. Viver, irmãos, não é momentos, né? Não é fase da nossa vida. Viver é uma caminhada. Viver é uma conduta. Integralmente. Quem é íntegro? Aquele que vai para o céu é íntegro na sua vida, na sua caminhada. Total. Moralmente correto. A conduta dele é santa. Isso é uma direção para nós. Tem que ser o propósito na nossa vida. Nós devemos ter o firme propósito de sermos íntegros em tudo, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida. Jó 1:1. Deus dá um testemunho a respeito de um homem na terra. Falava assim, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí vem as 4 qualificações que Deus deu para aquele homem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Você tem essas qualidades na sua vida? Deus pode dizer para você: olha, Satanás, olha lá aquele irmão, veja, é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Íntegro, é muita coisa, eu sei, é muita coisa. Ser íntegro não é fácil em toda a nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, mas deve ser a busca disso, irmãos. Integridade tem que fazer parte da nossa vida e praticar a justiça. Ser íntegro e praticar a justiça. Não apenas ser íntegro, mas sermos ativos nisso. Nós somos incentivados a crer que nós somos salvos pela fé, e é verdade, nós somos salvos pela fé. Mas a Bíblia também nos mostra que essa fé é uma fé obediente, operante, uma fé dinâmica, uma fé ativa. Essa é a prática da justiça. Isso é praticar a justiça. Viver aquilo que Deus tem proposto para nós, obedecer a Deus naquilo que temos que fazer. Hebreus vai dizer o seguinte: pela graça, Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, que fique claro, para que ninguém diga que eu mesmo me salvei, né? Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para quê que nós fomos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras. Então, quem já recebeu Jesus pela fé, também evidencia isso através da prática da justiça. Da prática da justiça. Nós não fazemos obras positivas para ganhar alguma coisa, tá? Para acumularmos no céu um quartinho a mais, né? Para edificarmos lá no céu. Nós não fazemos bem às pessoas, ao mundo, através da nossa vida, para ganharmos pontos diante de Deus e sermos louvados e abençoados por isso. Não, a nossa vida de prática da justiça, de sermos justos, de sermos bons, de sermos cavalheiros, de sermos dignos, é porque Jesus mora no nosso coração, é porque estamos caminhando para o céu. Se tem uma coisa que nós vamos levar para o céu, é só isso que nós vamos levar para o céu, as obras que nós fazemos. Não é isso que está em Apocalipse 14, 13, diz assim: então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. A igreja, por muito tempo, rechaçou um pouco a questão das obras, porque houve uma época em que também ela embrenhou pela boa obra e esqueceu do principal. O principal não é boa obra, o principal é a fé em Jesus, é o Evangelho que transforma o pecador, que muda o coração das pessoas. Mas a igreja, certa época, a nossa igreja entrou, ou a igreja brasileira entrou numa questão de fazer boas obras. E a igreja, com medo, depois de um certo tempo, também parou demais, rechaçou demais, e a gente quase não faz, quase não pratica, né? Com medo de sermos taxados que queremos ganhar a Cristo. Mas não, isso deve acompanhar a nossa vida, irmãos. Nós devemos ser pessoas, cidadãos aqui dessa terra completos, cidadãos dos céus e cidadãos daqui, e sermos úteis à sociedade. Quando existem essas tragédias aí, irmão, nós precisamos participar, né? Precisamos participar.
faz parte do cristão, faz parte do desejo do salvo, ser útil, fazer o bem, ajudar as pessoas. Muito mais o nosso irmãozinho que está do nosso lado. Não precisa ir lá para a Somália, para a África. É bom ir, e a gente vai, graças a Deus, com as nossas ofertas aqui, nossos dias, nós alcançamos. Mas tem pessoas aqui do nosso lado. Nós passamos aqui agora o negócio do kit escolar, irmãos. Quando a criancinha recebeu uma mochila, a pessoa chorou, tanta emoção, uma mochila usada. Nunca teve na vida aquilo, o sonho da pessoa era aquilo. E às vezes a gente deixa de fazer por comodidade. Nossa igreja, né, um grupo pequeno participou, infelizmente. Está certo, estamos em pandemia, alguns irmãos estão fora. Mas nós devemos ser mais solidários, irmãos. Devemos participar dessas coisas. Faz parte daquele cidadão que está indo para o céu, que tem Jesus no coração. Mas é isso aí, Davi vai falar mais outra coisa, de coração, duas coisas que vai falar aqui, continuando no verso 2, ele fala, de coração fala a verdade, a outra linha, e que não difama com a sua língua. De coração fala a verdade, e não difama com a sua língua. Aqui Davi está mostrando que o cidadão que está caminhando para o céu, tem cuidado com as palavras. As suas palavras vão refletir a sua santidade. O que você fala, reflete do que o seu coração está cheio. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então Davi aqui na sua sabedoria, nosso professor, coloca uma coisa no positivo e uma no negativo. Positivo, fala a verdade, segundo o coração. Fala a verdade. A verdade tem que ser o que flui da nossa boca, irmão. A verdade faz parte da nossa vida. Agora é interessante que João vai dizer que a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Não é isso? Santifica-os na verdade, a verdade é a palavra de Deus. Então o que deve sair da nossa boca, irmãos, é a palavra de Deus. O que nós podemos falar de bom para as pessoas é do Evangelho, é de pregar a palavra. A verdade é uma filha de Deus. Por que a verdade é filha de Deus? Porque João vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então a verdade é a filha de Deus. E você, quando mente, você parece muito com o pai da mentira. Quando você não é um cara sincero, verdadeiro, no que fala, você está parecendo com o pai da mentira. Vamos ter cuidado com isso. Fale a verdade, ou melhor, fale de Jesus. E no dia a dia, seja o seu sim, sim, e não, não. Parte positiva, então, que Davi diz, fale a verdade. A negativa aqui nesse par de preceito é o que não difama com a sua língua. Fala a verdade, não difama com a sua língua. O que não deve estar nos nossos lábios, então? Satanás é conhecido como difamador dos irmãos. Difamador. E quando a gente se alegra com o infortúnio do outro, quando a gente comenta do infortúnio do outro, quando a gente ajuda para o outro vai para o buraco, nós estamos parecidos com Satanás, né? Difamando. Quando nós não reproduzimos algo com sinceridade, nós podemos estar
caindo nesse grave erro da difamação, irmãos. Paulo fala assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, senão a que for boa para edificação. Né? Existe aquele ditado das peneiras, né? As 3 peneiras que você tem que ter na vida, né? Não é isso? Eu nem me lembro quais são as 3, mas uma delas é assim: o que você vai me falar é verdade? Não é isso? O que você vai me falar, posso passar para frente? O que você vai me falar, prejudica os outros? Quais são as 3 peneiras? Eu não me lembro. Mas você tem que colocar peneiras na sua vida, porque senão não presta. Então nem me fale, nem me conte, né? É a verdade. Hoje nós temos esse problema das fake news. Você ouve, lê um negócio, vai passando para frente, daqui a pouco tem que se retratar, né? Acaba com a vida de uma pessoa, né? A pessoa, da moral da pessoa vai lá embaixo. Aquela questão, né, do cara que foi do juiz que soltou as penas em cima do morro e mandou a mulher recolher tudo, né? Recolhe essas penas. Ah, não tem jeito. Pois é, o que você falou aí para a vizinhança e para o mundo inteiro, não tem jeito de consertar. É impossível, o dano está feito. Então, o cristão, aquele que está indo para o céu, não acontece isso com ele. Ele não é um difamador, ele não leva para frente conversa. Ele não se alegra com o infortúnio dos outros. O que sai da boca dele é para ajudar o irmão, é para confortar o irmão, é para levar uma palavra de Deus, de ânimo. Paulo diz: olha, somente sai da vossa boca aquilo que for bom para a edificação. Cuide disso, irmão. Cuide do que você fala. Pense que você está a caminho dos céus. E você está. Tiago vai dizer que isso é uma coisa assim tão importante, a gente às vezes não dá importância, mas Tiago diz que isso é importante demais, o cuidar da língua. Olha, ele falou assim, ó: quem governa bem, quem não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha só como é importante essa questão. Quem consegue controlar a sua língua, né? E o sapo tem uma língua grande, por isso que não ia para o céu também. Quem consegue controlar a sua língua é gente, olha, gente de excelente qualidade. É varão perfeito, é varoa de Deus. É isso? Capaz de refrear também o próprio corpo. Quem controla a língua, controla-se todo. Tem domínio de si. Então isso é importante. E hoje os nossos dedos também falam, né? Os nossos dedinhos ali nervosos, né? Nas redes sociais, estão falando. Os nossos dedos passou a ser língua. Então cuidado, cuidado. Fala a verdade. Não difama com a sua língua. A sua língua é para abençoar as pessoas. Mas Davi continua. O terceiro par, e ele vai falar agora de relacionamentos. Ele vai dizer, então, mais um par de sentença de Davi, daqueles que estão caminhando para o céu. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui, uma combinação, um paralelismo de duas negações. Para dar ênfase, ele não faz isso, nem faz aquilo do outro. Não faz mal ao próximo. Porque o que está aqui no negativo, se ele não faz mal ao próximo, vai
dizer que ele faz alguma coisa boa. Se ele não lança injúria contra o seu vizinho, também pode traduzir que ele faz alguma coisa boa. Cuide dos seus relacionamentos. Não faz mal ao próximo. Quem é o próximo? Né? Jesus disse que são todos. Todos que aparecem na nossa frente. Todos que estão do nosso relacionamento, ou aqueles que a gente chega a conhecer. Todos são as nossas relações entre irmãos, entre vizinhos. Nós fazemos o bem, irmãos, a essas pessoas. Nós temos que ser proativos na vida dessa gente, dos irmãos. Nós temos que estar pronto a abençoar a vida do irmão e não ser um peso a mais na vida do irmão. Porque João vai dizer o seguinte: olha, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então, João coloca isso numa situação assim muito grave, muito séria. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Essa é a vida prática. Essa é a vida do dia a dia, é a nossa realidade. Tá? É o mundo real aqui que você vive, a vida prática. Ame. Não faça mal a ninguém. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Você não tem prazer em ver o seu vizinho se afundando, você dá a mão a ele. Isso você tem que procurar, então, é estar pronto a ajudar a pessoa. Você tem que ser alguém, sabe, lá na rua, quando alguém precisa de alguém para falar alguma coisa importante, ele procura quem? Te procura. Quando alguém lá no prédio tem um problema, precisa de um conforto, ele procura quem? Está te procurando? Vai sentindo se você está fazendo bem às pessoas. Você é referência, né? No seu trabalho, tem alguém passando por uma dificuldade, a quem que eles procuram? Procuram você? Para discutir, para abrir o coração? Davi está dizendo, aquele que caminha para o céu, é essa bênção na vida das pessoas, é referência de gente que está ali pronto para ajudar, de gente interessada verdadeiramente, de gente que, né, que quer contribuir, quer somar. Como é que a gente faz isso? O grande mandamento é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Irmão, quem está indo para o céu, quem vai participar da festa no céu, não vai ver o sapo lá, mas é gente que está caminhando assim, sendo bênção na vida das pessoas, sendo importante na vida das pessoas, sendo referência positiva para alguém. Não lance injúria contra o vizinho. Sabe, alguém vem falar de alguém para você, faz aquela peneira, né? Olha, isso é verdade? Eu posso passar isso para frente? Então nem me fale. E muito menos você pegar aquilo e passar para frente. Muito menos você dar crédito. Às vezes, não creia de pronto nas coisas que vem te falar, porque você pode estar ajudando a lançar injúria, né? E acabar com a pessoa. Fala somente o que edifica. Porque o ímpio, vai dizer aqui no verso 14, ele se alegra. No capítulo 14 de Salmo, né, no Salmo 14, o ímpio, ele se alegra nessas coisas. Se alegra com a desgraça do outro, se alegra com a injúria. Ali fala que eles são obreiros da iniquidade. O insensato, o ímpio, pisa nas pessoas para subir, denigre, inventa para ser alguma coisa. Mas vamos para frente. Quem está caminhando para o céu também vai fazer o quê? Cuidar
das companhias que ela tem, das companhias que ela preza. Ou seja, ela vai se cercar de gente diferente, de gente especial. E aqui nós temos aqui o quarto par de sentença, segundo Davi, que aqui é chamado de paralelismo antitético. Ou seja, uma linha vai falar uma coisa do que ele deve fazer, e na outra linha vai dizer uma coisa mais ou menos ao contrário, uma inversão das coisas. E ele vai dizer assim: o que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, ou seja, aquele que merece reprovação. Quem caminha para o céu reprova aquele que merece ser reprovado. Não quer ser amigo dessa gente, não quer participar da vida dessa gente, não quer buscar esse tipo de amizade. O que aos seus olhos despreza o insensato, vamos dizer assim, o ímpio, o reprovável. Mas, aí vem o contraponto do paralelismo antitético, mas honra aos que temem ao Senhor. Então o salmista está dizendo aqui: observe o estilo de vida da pessoa, veja se essa pessoa está dentro do padrão de Deus. Mas o ímpio não vive assim. O insensato, o ateu, aqueles que não têm Jesus como o Senhor de suas vidas, olha o estilo delas. Não queira estar com elas. Não busque a sua amizade. Não queira fazer o que ela faz. Não inveje essa gente. Nós discutimos aqui o Salmo 1, quando Deus fala do caminho do justo e do caminho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não anda, vamos voltar, não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte: não queira estar com o ímpio, não valorize, não siga no Instagram, não siga no Facebook, não siga o modo de vida dessa gente, eles não têm nada a oferecer, já disse isso aqui. O estilo de vida deles não é para você, o futuro deles você já sabe. Se não sabe, leia a palavra. O final do verso 6 do capítulo 1 do Salmo: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, porque o ímpio é palha. Ou seja, o ímpio, o desprezível, o réprobo, é palha destinada ao fogo. O destino dele é a perdição. O caminho dele é do engano, é do pecado. Ainda que por momentos pareça muito feliz, por alguns instantes ele pareça que é feliz na sua vida, realizado. Mas o Salmo 73 vai dizer: até que eu entrei no santuário e me atinei com o fim deles. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena. E o estilo de vida de quem vai para o céu não segue, não inveja o ímpio, não inveja a prosperidade do ímpio, não inveje as roupas, o estilo de vida, o carro, a casa. Não queira estar com eles, não se assenta com eles, não toma a forma deles. Ao contrário disso, o que você tem que fazer? É se aproximar do irmão, daquele servo fiel. Queira estar com os irmãos. É isso que o Salmo está dizendo. Não deixe de vir à igreja. Aqui é o lugar da comunhão.
Aqui é o lugar de estar próximo dos irmãos. Valorize o seu pastor, o seu presbítero. Valorize quem te dá instrução. Valorize quem ora por você. Valorize quem procura estar diante de Deus. É desse que você precisa se cercar. Você precisa se cercar de gente que te ajude de fato, não que te leve para o buraco. Você precisa estar perto das pessoas que temem a Deus, porque vocês juntos formarão ali, né, uma união que Deus abençoa. Então, o caminho da santidade é honrar aqueles que são de Cristo, nossos mestres, líderes, aqueles que servem a Deus. Esses merecem a nossa admiração, merecem o nosso respeito. Esses merecem que nós os copiemos, que eles sejam modelo para nós. Você já agradeceu o trabalho das tias lá, né, que faz em favor dos seus filhos? Você já foi lá, levou um presentinho algum dia e falou: ô meu irmão, você fez um trabalho, tem feito um trabalho bom, né? Estou orando pela sua vida, Deus te abençoe. Você já fez isso alguma vez na vida? Já fez isso por alguém da igreja? Olha, meu irmão, você que está aqui, que limpa essa igreja, que protege, que faz isso, olha, o seu trabalho é muito importante, muito obrigado. Nós temos que fazer isso, valorizar quem serve a Deus, valorizar quem é de Deus, e não ficar invejando o mundo, as pessoas do mundo. É isso que marca quem está indo para o céu. Quem vai participar da festa no céu, são pessoas assim, que rejeita as coisas do mundo, como o mundo pensa, o que ele acha, né? A meta do mundo, às vezes, é ter fama e dinheiro, mas qual é a sua meta? Também é isso? É ficar rico? É ser reconhecido? É ter muitos likes? Não, irmãos, nossa meta tem que ser agradar a Deus, conhecer a Deus acima de tudo. Mas vamos caminhando para o final. Quinta coisa, o quinto par de preceito, é ser confiável, leal, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui vamos falar muito rapidamente, nós já falamos, é aquela pessoa que tem palavra, pessoa de fibra, que não se dobra, né? Que não muda a sua posição por qualquer coisa. É aquela pessoa que você fala com ela e você pode descansar, que aquela pessoa é leal, aquela pessoa é sincera, aquela pessoa é fiel a você e você pode confiar. Mesmo que ela tenha que sofrer alguma coisa, ela não vai te trair. Ela tem firmeza, tem uma moral elevada, ela é respeitada, e você pode descansar na vida dessa pessoa. Pessoa confiável e leal, que jura, com dano, mesmo que precisa sofrer algum revés na vida, ela, não, é isso e é isso. Mantenha a sua palavra até o fim. Jesus manteve a sua palavra, né? Nunca voltou atrás. Vou à cruz por você. E o diabo tentou tirar Jesus da cruz, desviar o caminho de Jesus, ofereceu Jesus. Não, meu caminho é a cruz. Pediu a Deus: Senhor, se possível, mas eu sou fiel, sou obediente, eu mantenho minha palavra, eu vou à cruz por causa daqueles que tu me deste. Mantenha a palavra. Aquele que é firme nas suas convicções, fala a verdade, sua palavra é sim o tempo todo. Não é conforme assim, não é bem assim. É sim, sim. Ou é não, é não. Não se retrata. Mantenha a sua palavra até o fim. E o último par, nós vamos ver, está aí. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é isso?
aquele que vai para o céu, tem essa marca em sua vida. Quem vai participar daquela festa lá, ele cuida dos seus negócios. A sua vida profissional é pautada nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Aqui é naquele contexto lá de agrícola, do povo judeu da época, em que o pobre, às vezes, tinha que pegar dinheiro emprestado, e só quando viesse a colheita, né? Só quando viesse a colheita que ele iria pagar. E aí existiam os espertos, que exageravam nos juros, e acabava com o camarada, né? Deixava ele numa situação muito difícil. Não empresta o seu dinheiro com usura. E nós devemos cuidar dos nossos negócios. Devemos ser pessoas que pagamos os nossos impostos, pessoas que fazemos o dever de casa, né? Que pagamos os empregados certinho, em dia, que cuidamos das coisas corretas, fazemos aquilo que é direito. Aquele que não entrega ninguém por causa de dinheiro, não vende ninguém, né? Não aceita suborno contra o inocente. Tem muita gente que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não, meu negócio é lucro, eu sou empresário, meu negócio é esse. Aí domingo vem para a igreja, não, né? Temos que dar ofertas, temos que ser bonzinho. Domingo é santo, segunda, ele é um empresário. Não existe isso. Nós devemos viver pautado na vida santa, na conduta de quem vai para o céu, que cuida da sua vida profissional com justiça e verdade. Aqui, a palavra aqui, lucro aqui, que está implícita aqui no dinheiro, tem o sentido do bote da cobra, né? Do bote, aquele que aproveita uma condição de fraqueza do irmão e quer dar o bote. Que Deus tenha misericórdia desse irmão que a meta dele é ficar rico. A meta do crente não é ficar rico. Você pode, pela graça de Deus, ser muito rico, mas você não põe um coração nisso. A meta do crente é agradar a Deus. Queridos irmãos, são essas 6 sentenças que estão aqui, que estão descritas aqui no Salmo. Quem procede assim? Quem procede assim, encerrando, irmãos? A pergunta é, quem desse modo procede? Jamais será abalado. Mas quem? Eis a pergunta, quem? Alguém vai levantar assim, esse cara sou eu. Alguém do lado assim, puxa assim, fica quieto aí, irmão. Ninguém consegue fazer isso, irmãos. Ninguém consegue. Vez por outra nós estamos errando. Vez por outra nós estamos caindo. Vez por outra nós estamos incorrendo em vários erros que estão descritos aqui como se deveríamos fazer corretamente. Esse cara é Jesus. Só Jesus. Só Jesus viveu a vida perfeita por nossa causa. A justiça dele vem para nós com a sua morte, a sua ressurreição e com o meu desejo de viver igual a ele. Nós seremos barrados no baile, nós seremos barrados na festa, se formos lá, né, de moto próprio, dizer, olha, eu faço essas coisas. Não faz. Você vai ser lançado para baixo, você não vai participar. A verdade é que nós vemos neste Salmo, é que todos pecaram, todos. O Salmo 14 vai dizer, não há um justo sequer, não há um justo sequer. E nós temos que confiar na misericórdia e na graça de Jesus e procurar caminhar
com Jesus. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Nós devemos ser assim, irmãos, nos esconder em Jesus. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente seja humilde o bastante hoje em reconhecer que nós somos pecadores, imperfeitos, que não merecemos ir para o céu. Nós não merecemos. Ninguém merece. Mas Jesus nos deu esse presente, esse plano maravilhoso de nos levar para junto dele. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que crê e confia em Jesus e que caminha procurando ser santo como ele é santo. Amém?